Bem-vindos à segunda aula de CorelDRAW. Na aula de hoje a gente vai abordar as ferramentas, mas para isso a gente precisa primeiro já criar aqui um documento novo. Então venho aqui em cima, um clique, no nome da aula pode colocar aula 2, destino pré-definido, se no seu não tiver web, muda aqui para web, dá um clique aqui no OK, um Shift F4, para ajustar aqui o tamanho da folha, né? O tamanho da nossa área de desenho. E a gente vai começar pela ferramenta de seleção. Cliquem aqui na ferramenta retângulo, venho aqui na nossa área de desenho, clica, segura o botão pressionado e arrasta aqui para desenhar o nosso primeiro retângulo. Desenhe um retângulo aqui não muito grande, que vai ficar mais fácil para a gente poder trabalhar com ele. Então, já volta aqui para a ferramenta de seleção. Não aconselho ninguém a ficar fazendo modificações aqui, como redimensionar aqui, utilizando a própria ferramenta de desenho. Usa a ferramenta de desenho para desenhar e para todo o restante utiliza as outras ferramentas. Por exemplo, aqui no nosso caso, a ferramenta de seleção, que é a primeira. Quer selecionar? Clica no retângulo, aparecem aqui as alças de dimensionamento. Está selecionado. Alça de dimensionamento são esses quadradinhos mais escuros aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês um atalho de teclado que a gente vai utilizar muito, que é a letra P. Só a letra P. Então vai lá no seu teclado, aperta a letra P com o retângulo selecionado e vai centralizar aqui para a gente. Aqui nas alças de dimensionamento a gente pode aqui em cima e embaixo mexer na altura, né? Modificar aqui a altura do retângulo. Aqui nas laterais, na direita e na esquerda, a gente pode modificar a largura do retângulo. E aqui no canto a gente vai conseguir mexer nos dois e mantendo a proporção. Então clicou aqui, segurou e arrastou, ele vai manter aqui. Então se você tem um retângulo de 2 por 1, se você diminui ele, ele vai ficar com 1 por meio, mas ele sempre vai manter essa proporção. Então visualmente o desenho é o mesmo, só um pouco menor. Diferente de quando a gente mexe aqui em cima e muda a proporção, né? Ele vai ficar mais alto e mantendo a mesma largura. Vou dar o P aqui de novo para centralizar. Cliquei a primeira vez, seleciona. Cliquei mais uma vez, muda aqui o método, né? Então agora eu tenho aqui as alças de rotação. Então aqui nos 4 cantos eu tenho aqui as minhas alças de rotação. Então clica, segura o botão pressionado e você pode girar. Você pode girar aqui o seu retângulo. Aqui eu tenho o meu centro de rotação. Então o meu retângulo gira em torno disso aqui. Eu posso modificar aqui. Então se eu pegar aqui o meu centro de rotação e colocar aqui no canto, agora o meu retângulo vai girar em volta dessa parte. E eu também posso trabalhar aqui com o meu centro de rotação fora do retângulo. E aí toda vez que eu for fazer a rotação aqui do meu retângulo, ele vai girar em volta desse ponto. Bom, vou devolver ele aqui para o centro. Então toda vez que eu clico agora, está no dimensionamento. Cliquei, vai para a rotação. Cliquei, volta para o dimensionamento. Então eu posso trocar quantas vezes eu quiser. Então nos cantos, vou até voltar ele aqui para a posição original, para ficar mais fácil de visualizar. Nos cantos eu tenho as alças de rotação. Aqui no meio não é uma alça de rotação. Aqui no meio tem uma alça de inclinação. Então se eu clicar aqui, segurar o botão pressionado e puxar para o lado, eu vou inclinar o objeto. Então só para usar um pouquinho aqui o que a gente aprendeu até agora, vocês vão usar o atalho de teclado Ctrl Z ou então aqui em cima. Essa setinha aqui tem a mesma função, que é para voltar. Então, se no de vocês estiver assim,
dá um clique aqui para voltar para as alças de dimensionamento, diminui o tamanho, e agora eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica para duplicar o objeto. Lógico que o Ctrl C, Ctrl V funciona normalmente, mas como eu quero mover e duplicar, eu vou utilizar uma técnica diferente, um recurso diferente que tem aqui no CorelDRAW. Então, clica, segura o botão pressionado e puxa aqui para baixo. Vou aproveitar e mostrar um atalho de teclado interessante também. Tá vendo que quando eu puxei aqui, desalinhou um pouco aqui o meu retângulo? Vou segurar o Ctrl, ó, percebe que ele já alinha automaticamente. Então, se você puxar aqui segurando o Ctrl, você nunca vai conseguir puxar na diagonal. Sempre alinhado para baixo ou alinhado na lateral. Então, vou puxar para baixo. Para duplicar, você vai ter que segurar os dois botões do mouse ao mesmo tempo. Então, já está segurando o esquerdo, segura o direito também. Vai aparecer aqui esse sinalzinho de mais. Pode soltar para duplicar. Então, segurando ainda aqui o Ctrl, vou puxar para o lado, né? Cliquei, segurei, arrastei para a direita. Seguro os dois botões do mouse ao mesmo tempo e solto. No retângulo aqui de cima, eu vou dar mais um clique. Vou vir aqui na alça de inclinação e vou puxar ele aqui para a lateral, até que a ponta aqui do lado direito fique mais ou menos na mesma linha do final aqui. Ou então pode se basear aqui pelo centro também. Então, quando estiver aqui bem na linha do centro, solta. Agora aqui na alça de inclinação do lado direito, clica, segura o botão pressionado e puxa para baixo. Aqui, ó. Percebi aqui que o meu ficou um pouquinho maior do que deveria, então vou dar um clique aqui dentro, vir aqui na alça de dimensionamento e diminuir aqui um pouquinho. Agora sim. Não precisa ter todo esse cuidado aqui, não precisa ficar perfeitinho, isso aqui é só para vocês entenderem como que a ferramenta vai funcionar. Terminei aqui a parte de cima, clica aqui no retângulo que está do lado esquerdo, duas vezes, vem aqui na alça de inclinação que está no centro e puxa para baixo. Agora no que está do lado direito, mais um clique, vem aqui na alça de inclinação e puxa aqui para baixo até ficar na mesma linha. A gente tem aqui agora 3 retângulos. Então, se eu tentar puxar esse desenho, olha o que vai acontecer. Eu vou puxar aqui só um retângulo de cada vez. Então, eu vou dar aqui um Ctrl Z, mais um. Antes de puxar aqui, antes de tentar mover esse desenho, eu vou selecionar tudo. Para isso, eu vou desenhar aqui um retângulo. Então, eu vou clicar, segurar o botão pressionado e desenhar um retângulo aqui com a ferramenta de seleção que pegue todos os retângulos. Não pode ficar nem um pedacinho fora. Primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Estou pegando quase tudo, tem uma pontinha fora. Não vai funcionar. Esse pedaço já ficou fora. Então, Ctrl Z. Pegar aqui completamente, né? Todos os retângulos. Agora sim eu consigo mover os 3 ao mesmo tempo, porque estão os 3 selecionados. Existem outras formas de selecionar vários elementos que eu vou explicar mais para frente. Então, só que aqui tem um detalhe. Se eu, por exemplo, quiser centralizar e usar a letra P, olha o que acontece. Virou praticamente uma estrela, né? Porque aqui eu não tenho um desenho só. Eu tenho 3, então ele vai centralizar os 3 retângulos individualmente. Vou dar um Ctrl Z aqui. Antes de fazer isso, eu tenho que agrupar. Então, o atalho é Ctrl G. Dei um Ctrl G, ele vai unir para mim esses 3 objetos. E agora eu não preciso mais fazer aquela seleção de novo. Então, vou clicar aqui fora,
não está selecionado, cliquei e puxei, ele age como se fosse um elemento só. Eu posso separar depois isso aqui e trabalhar individualmente, mas enquanto estiver agrupado, ele vai agir como se fosse um elemento só, um objeto só. E agora eu posso sim usar aqui o atalho P para centralizar. Tenho aqui o meu desenho exatamente no meio da tela. Então agora eu posso aqui girar o meu cubo, meu desenho da forma que eu quiser. Posso dar perspectiva nesse desenho aqui inteiro. Vamos passar agora para a ferramenta Forma. Para trabalhar com a ferramenta Forma, vai ser melhor que a gente trabalhe com umas formas mais simples primeiro. Então, se não tiver selecionado aqui no de vocês, selecione, deleta, volta aqui na ferramenta Retângulo e desenha aqui um retângulo novamente. Ou melhor, a gente vai desenhar aqui 4 retângulos pequenos. Então, clica, segura e arrasta. Só para utilizar um pouco aqui do que a gente aprendeu, vou voltar aqui para a ferramenta de seleção. Em vez de desenhar os outros 3 retângulos, eu vou duplicar. Então vou segurar o Ctrl para manter o alinhamento, vou puxar para a lateral, seguro os 2 botões do mouse e solto. Para baixo, seguro os 2 botões do mouse e solto. Para a esquerda, seguro os 2 botões do mouse e solto. É isso aqui. 4 retângulos para a gente poder trabalhar com a ferramenta Forma. Então, vou selecionar aqui a segunda ferramenta, que é a ferramenta Forma, o atalho é F10. Mudei para a ferramenta Forma, vocês vão perceber que vão ficar aqui 4 quadradinhos escuros aqui, que não tem nada a ver com as alças de dimensionamento. As alças de dimensionamento ficam fora do desenho, né? Essa está em cima e o meu desenho ficou pontilhado. Então, para poder modificar aqui o meu retângulo, no CorelDRAW não tem ferramenta retângulo de cantos arredondados. Então, para fazer um retângulo de cantos arredondados, a gente usa um retângulo normal. Vem até aqui, clica aqui no canto e puxa. Então, puxei um pouquinho aqui. Vocês vão perceber que os cantos aqui já estão arredondados. Vou mudar aqui para o nosso segundo retângulo, porque tem mais algumas opções. Então, além de eu poder arredondar os 4 cantos ao mesmo tempo, eu posso trabalhar individualmente em cada canto. Então, vou dar um clique aqui, só clicar e soltar. E agora eu posso trabalhar só nesse canto. Então, eu vou vir aqui no outro canto, cliquei, puxei. Então, eu tenho como configurar aqui de uma forma diferente, né? Individualmente cada um dos cantos. Aqui no terceiro, eu vou puxar aqui os 4 ao mesmo tempo. Se fosse um quadrado perfeito, né, ficaria perfeitamente redondo. Mas como não é, né, é um retângulo, aqui sobrou um pouquinho de espaço. E aqui nesse último, vou puxar um pouquinho aqui. Clico, solto. Vou puxar aqui bastante. Aqui só um pouquinho. Aqui só um pouquinho. E aqui vou deixar normal. Então, voltem aqui para a ferramenta de seleção. Ou melhor, já para se acostumar, né, a gente vai usar aqui de novo o atalho Ctrl Z. Eu apertei aqui várias vezes até voltar no ponto em que estava aqui. Muito legal poder utilizar aqui a ferramenta Forma, né, que é a segunda aqui na paleta, para poder arredondar os cantos do retângulo. Mas essa ferramenta tem muito mais utilidade para a gente. Só que para isso a gente vai precisar primeiro converter em curvas o nosso desenho. Eu falei meio lento isso aqui porque o CorelDRAW tem a opção converter em curvas e converter em curva no singular, que são diferentes. Então, para converter em curvas, que é a primeira etapa aqui, pode ser com o botão direito, e aí eu tenho aqui a opção converter em curvas. Pode ser pelo atalho de teclado, que é o que eu utilizo, que é Ctrl Q. E aqui no finalzinho aqui da ferramenta Forma, a gente tem aqui também converter em curvas, que é esse desenho aqui, ó.
Na ferramenta de seleção também tem. Eu não gosto muito de utilizar por aqui, porque se você tiver uma ferramenta diferente, não vai aparecer. Por exemplo, aqui na ferramenta de texto não tem. Voltando aqui para a ferramenta forma, eu vou dar aqui o Ctrl Q. Pode perceber que o desenho já mudou, ele não tem mais aqui aqueles pontinhos pretos. E agora eu posso modificar aqui o meu retângulo de uma forma diferente. Cada um desses cantos é um ponto, então eu posso mover cada um dos pontos individualmente. Clico, seguro e arrasto. Clico, seguro e arrasto. Passando aqui para o segundo retângulo, outro Ctrl Q. Além de poder mover cada um dos pontos que já existem na imagem, eu também posso adicionar ou remover pontos. Então, se eu vier aqui na parte de cima, no meio da linha, 2 cliques e eu tenho um ponto novo para mover. 2 cliques e eu tenho um outro ponto novo aqui para movimentar. Além de poder adicionar pontos, eu também posso remover pontos. Então, se eu vier aqui num ponto que já existe e der aqui 2 cliques, ele remove para mim esse ponto. Vou passar aqui para o próximo retângulo, Ctrl Q. Então, eu posso vir aqui, adicionar, remover e movimentar cada um dos pontos da forma que eu quiser. Uma outra opção que eu tenho aqui é trabalhar diretamente nos pontos. Então, se eu vier aqui no meio da linha, né, ou em um lugar que não tenha um ponto, e der 2 cliques, adiciono um ponto. Se eu for em um lugar que já tem um ponto e der 2 cliques, remove aquele ponto. Uma outra opção que eu também tenho é mover vários pontos de uma vez. Então vamos supor que eu quero deixar esse ponto aqui parado e quero mover esses 3 pontos aqui um pouco aqui para a direita, sem perder aqui essa distância que eu já tenho nessa parte aqui do desenho. Então, para selecionar, isso aqui também funciona para objetos, mas aqui a gente vai usar com pontos. Então, clica no primeiro ponto, segura o Shift, a tecla Shift, clica aqui no segundo e no terceiro. Então agora eu tenho 3 pontos selecionados ao mesmo tempo. E quando eu fizer a minha movimentação aqui, esses 3 pontos vão continuar exatamente como eles estão. E o primeiro lá que não está selecionado vai ficar para trás. Então eu posso movimentar aqui vários pontos ao mesmo tempo, sem perder a proporção dessa parte do desenho. Por enquanto é só. Até a próxima videoaula.